Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos. Que prazerzão estar aqui com vocês nesta aula de português com o professor PH. Eu sou o professor PH e eu estou com vocês nessa jornada rumo ao português, ok? Rumo a nossa aprovação. E na aula de hoje, nós vamos dar sequência ao nosso conteúdo de predicação verbal. Hoje nós vamos falar exclusivamente sobre os predicados. Perdão, é uma aula simples, uma aula rápida, porém uma aula muito importante, porque o predicado faz parte de um termo essencial da oração. Já vimos muitas coisas, hein? Então é hora de revisar, fazer pergunta, tirar dúvida, vai lá no meu Instagram, tira suas dúvidas e não deixa passar absolutamente nada. Resolveu muito exercício, ok? Então vamos lá, hoje nós vamos falar dele, o predicado. Vamos classificar o predicado verbal, o predicado nominal e o predicado verbodominal, ok? Beleza? Então vamos lá, vamos relembrar o que é predicado? Predicado é tudo aquilo que eu declaro a respeito do sujeito. Então, dentro da minha frase, o meu predicado será composto por verbo e o complemento desse verbo. PH, o sujeito não entra no predicado? Não, o sujeito não entra no predicado, ok? Quem vai entrar no predicado? Somente o predicado será o verbo e o seu complemento. Então vamos lá. O predicado verbal, ele vai dar uma ideia, olha aqui, preste atenção nisso, hein? Isso aqui é extremamente importante. O predicado verbal, ele vai dar ideia de quê? De ação ou de movimento. Se ele vai dar a ideia de ação ou de movimento, isso quer dizer que o núcleo do meu predicado, a palavra mais importante do meu predicado, será um verbo. E esse verbo, eu vou até anotar isso, porque isso aqui é extremamente importante. O núcleo do meu predicado será um verbo. E esse verbo será um verbo que indica ação. Por quê? O predicado verbal, ele dá a ideia de ação. Ele dá a ideia de movimento. Observe que eu não falei. O predicado verbodominal dá a ideia de estado. Não. De qualidade. Também não. O predicado verbal, na verdade, ele dá a ideia de movimento, de ação. Então, o núcleo do predicado verbal tem que ser o quê? Um verbo que indica ação. Então, não haverá um predicado verbal com verbo de ligação, ok? Então, haverá um verbo e esse verbo será um verbo que indica ação para nós e não um verbo que indica ligação, beleza? Vamos ver aqui para nós as frases, sempre colocando frasezinhas, Meus alunos não estão em sala de aula. Olha só, percebam que dá uma ideia de movimento. Quem é que não estão? Olha a negação. Quem é que não estão? Os alunos. Beleza? Observa que tudo isso aqui, o que eu estou dizendo a respeito do meu sujeito? Eu estou dizendo que eles não estão em sala de aula. Predicado verbal. Devido ao frio, tivemos de nos agasalhar até o concerto do aquecedor. Olha o verbo aqui, tivemos. Quem é que tivemos, gente? Nós. Nós tivemos. Tivemos o quê, Senhor? De nos agasalhar. Tudo isso aqui, eu chamo de quê? De predicado. Tudo aquilo que eu estou declarando a respeito de quem? A respeito do meu sujeito. Beleza? PH, devido ao frio, é ou parte do predicado? Não. Devido ao frio não é uma declaração que eu estou fazendo a respeito de nós, ok? Não é uma declaração que eu estou fazendo a respeito do sujeito. Devido ao frio é outra coisa, ok? Então, o que eu estou falando que a respeito do nós, do sujeito, que nós tivemos de nos agasalhar até o concerto do carro. Eu poderia dizer, alguns gramáticos vão dizer, que o predicado desta oração será, na verdade, somente o tivemos de nos agasalhar. Ok? Porque, de fato, é o que se diz a respeito do sujeito. Até o concerto chegar, não é uma declaração do sujeito, né? É um adjunto aí adverbial, beleza? Houve esquema de compra de votos
segundo o relator da CPI. Presta atenção. Tem verbo? Tem verbo. Aqui o verbo. Esse verbo é o verbo haver, correto? É um verbo que não tem sujeito, ok? Verbo que não tem sujeito. Ele está no sentido de existir? Está. Portanto, ele é impessoal, ok? Ele não tem sujeito. Mas PH, ele tem predicado? Vamos ler lá em cima. Expressa a ideia de ação e movimento e tem como núcleo um verbo. Esse verbo constituído de... Aliás, esse predicado verbal constituído de qualquer verbo, exceto o de ligação. Não há predicado algum se não houver... Aliás, se houver o verbo de ligação. Se não houver também sujeito, não há predicado. Ok? Se não houver sujeito, não há predicado. Porque o predicado é aquilo que eu declaro a respeito do sujeito. Se não há sujeito, não há o quê? Predicado. De novo, se o verbo é impessoal, a oração não tem o quê? Sujeito. Se não tem sujeito, eu não tenho predicado. Por quê? Porque o predicado é aquilo que eu declaro a respeito do sujeito. Ok? Beleza? Então, esta oração aqui é uma oração sem predicado. Certo? Sem predicado. Ok? Entendeu o verbo? O predicado verbal? Ótimo. Vamos lá, passamos para frente. Verbo, aliás, o predicado, perdão, deixa eu voltar aqui. Opa, aqui, ó. Predicado nominal. Ó, o predicado nominal, o nome, o predicado do sujeito é a parte mais significativa do predicado. Então, o que você precisa saber aqui, ó? Esquece todas as outras partes e você vai lembrar disso daqui, ó. Vou colocar no marca-texto aqui para nós. Marca-texto, ó. Você vai lembrar disso daqui para nós, ó. Deixa eu pegar aqui, ó. É constituído sempre de um verbo de ligação mais o predicativo do sujeito. Ó, predicativo do sujeito. O verbo de ligação é o quê? O constituinte principal do predicado verbo nominal. Predicativo do sujeito, pegar. O que é isso? Vou explicar mais para frente. Lembra disso aqui, ó. Predicado, verbo... Aliás, perdão. Predicado nominal é aquele que tem verbo de ligação. Vamos lá? Olha aqui, gente, é só identificar os verbos de ligação. Não tem outra maneira. Ó, parecem, continuam e é. Se tem verbo de ligação, tem sujeito. Se tem sujeito, tem predicado. Esse predicado vai ser o quê? Verbo nominal. Ok? Perdão, predicado nominal apenas. Ok? Predicado nominal. De novo, para não confundir sua cabeça. Predicado verbal é aquele que tem o quê? Predicado verbal é aquele que indica o quê? Ação, movimento. O verbo será um verbo de ação, ok? O predicado nominal será um verbo de ligação, que indica o quê? Estado, seja transitório, seja mutatório, seja permanente. Tem verbo de ligação? Predicado o quê? Nominal. Ok? Beleza? Ótimo. E agora, o último dos predicados, que é quem? O predicado verbo nominal. Predicado verbo nominal é a mistura dos dois que nós já acabamos de falar. Então, eu vou ter um verbo qualquer que não seja um verbo de ligação, ou seja, eu terei que ter um verbo de ação. Vou colocar aqui, ó, caneta. Eu terei que um verbo qualquer. Que verbo qualquer é esse? É o verbo que determina uma ação. E eu terei também... O pulo do gato aqui, ó, é que nessas orações aqui, eu vou ter um verbo de ligação. Eu vou ter um verbo de ligação. E esse verbo de ligação vai estar o quê? Implícito. Ok? Esse verbo de ligação vai estar o quê? Implícito. Ele vai estar escondido na frase. Olha só. A relação do casal... inicialmente caótica, amadureceu. Observa aqui, ó o verbo. Amadureceu. Certo? Então, o verbo amadurecer é um verbo que determina uma ação. É um verbo relacional, ok? Verbo de ação. Ótimo. PH, cadê o verbo de ligação? O verbo de ligação está aqui dentro, ó, escondido. A relação do casal que... Você sempre vai colocar um que? Que estava caótica, amadureceu. Observe, ó, o verbo de ligação escondido aqui, ó. Verbo de ligação. Correto? O que eu disse a respeito da relação do casal? Que inicialmente ela estava caótica, mas amadureceu.
Isso é o predicado verbo nominal. Oração de baixo. Vou mudar a cor. Ó. O povo reelegerá Dilma presidenta daqui a alguns anos? Ó. Quem que é o verbo? Achou o verbo? Esse verbo é o quê? Verbo de ação. Verbo de ação, correto? PH não tem um estava aqui, não. Certeza, PH, que não tem um estava aqui. Pessoal, será que tem um verbo aqui escondido? Eu disse que a gente tem que colocar o quê? Não disse? Ó. Será que... Ó o verbo ser aqui, ó. Verbo ser é um verbo de ligação? É um verbo de ligação. Perfeito? Tem que ter um verbo de ligação escondido, implícito na frase. Nós nos aliamos a ele desconfiado. Nós nos aliamos a ele e desconfiados. Ó, mudar a cor. Olha aqui. Aliamos. Isso aqui é um verbo que? Verbo de ação, PH. Maravilhoso, perfeito. Lindo. Agora, PH. Cadê o verbo de ligação? Gente, olha o verbo de ligação, tá bem aqui dentro, ó. Nós nos aliamos a ele e estamos ou estávamos desconfiados. Ok? Beleza? Ok? Certo? Então sempre vai ter um verbo de ligação escondido. Se tiver um verbo de ligação escondido, se você conseguir colocar um verbo de ligação aí, é porque este verbo está... esse predicado é um predicado verbo nominal. Beleza? Predicado verbo nominal não tem segredo não, viu? É o treinamento que leva à perfeição, que leva à prática. Beleza? Ok, senhores? Um grande beijo para vocês. Na próxima aula nós começamos os termos integrantes da oração, ok? Nós começaremos esses termos e é muito importante que você esteja presente nessas aulas. Um grande beijo, um abraço para você. Até a nossa próxima aula. Beijos!